Trem-Bala, acho que é um filme que, conceitualmente, por mais absurdo que isso pareça, é um filme caótico. Então, por que eu digo isso? Porque eu acho que o filme ele bebe muito da ideia da teoria do caos, ou aquela ideia um pouco efeito borboleta, que um pequeno detalhe pode ter consequências muito grandes no futuro. E acho que ele brinca muito com isso, assim, todas as coisas que levaram até aqueles acontecimentos. É um filme novo do David Leitch, que, bom, segundo o IMDb dele, ele dirigiu John Wick, mas não foi acreditado, mas ele dirigiu também Atômica, Deadpool 2, então assim, é um cara que a gente já sabe que tem um certo apreço por um certo humor mais irônico, uma certa esteticidade, assim, na ação, coisas bonitas belas pelo belo, vamos colocar assim. Mas enfim, esse filme tem essa questão que ele se preocupa muito em ser legal. Logo no início você já tem, por exemplo, o personagem do Brian Tyree Henry e do Aaron Johnson faz uma dupla que lembra um pouco a dupla do John Travolta com o Samuel Jackson no Pulp Fiction, e que já é apresentada com muita violência gratuita e explosões que não fazem sentido, por exemplo, na cena. Somado com um filme que é muito guiado pela música, como um certo Guardiões da Galáxia, muito neon e tal, já vai dando um clima pro filme desde o início, dessa ambientação em que o maneiro, que o legal, que o irado ele tem muita importância na construção. Nesse sentido, eu acho que o filme ele trabalha com uma certa gratuidade que me remete um pouco a um certo Street Fighter. Você, rapidamente no filme, você entende que a jogada é que você tem vários personagens carismáticos e que eles vão se enfrentar em algum momento, sabe? Então você tem várias lutas, vários confrontos que às vezes se resolvem, às vezes não se resolvem, mas no fim você sabe que você vai ver, tipo, o protagonista lutar mais ou menos com todo mundo. Dado essa base, o filme ele tem 3 grandes frentes, que eu diria que é o mistério, a ação e o humor dele. Assim, o mistério, ele lembra um pouco um certo whodunit, aquele estilo de livro ou de filme, bem da Agatha Christie e tal, que você tem uma série de personagens e você não sabe ali quem fez o crime, você vai apresentando eles. Só que, como eu falei, num certo ambiente de teoria do caos, você tem, logo no início, uma frase que eu acho que acaba atravessando muito o filme como um todo, que uma das personagens fala: não sou eu que estou na história de vocês, vocês que estão na minha história. E esse é um pouco o clima do filme. Você tem um monte de personagens ali muito singulares que se encontram num trem e você não sabe direito por que todo mundo está ali, o que trouxe cada um ali, quem é que está manipulando quem. Tem um certo... O mistério se dá nisso. E é bem trabalhado, assim, nesse sentido de que as pistas do que está acontecendo, esses vários encontros, cada vez mais não parecem casuais, ele vai se revelando bem aos poucos ao longo do filme e vai te prendendo. No entanto, assim, eu acho que eu tenho que dizer que tem certas soluções fáceis de roteiro, né? Soluções rápidas, personagens que eu acho que são introduzidos meio tardiamente, nesse sentido que é meio estranho você ter um tipo de filme assim, certas pessoas que só vão aparecer no meio ou no final, sabe? Fora, tipo, algumas situações em termos de roteiro parecem soluções fáceis, né? Tipo, um problema que aparece aí daqui a 20 minutos de filme, nossa, não era aquilo, mas a solução veio sem nenhuma preparação, né? Tipo, não tem nada que indicava que aquela solução poderia acontecer. Talvez um pouco alguma piada metalinguística, mas a gente chega nisso. O ponto que eu quero chegar é que eu acho que é um mistério que não é perfeito, né? Se você está pensando num filme, como eu tô falando, que tem uma semelhança com filmes de investigação, acho que essas falhas acabam prejudicando bastante, só que não é o suficiente, vamos colocar assim. Não é um mistério perfeito, mas ele é o suficiente para te levar ao longo do filme e ser minimamente interessante e divertido.
E acho que isso também vale para ação. Não é a ação melhor coreografada, assim, falando do próprio John Wick ou da Atômica. Eu acho que tem cenas mais bonitas, melhores coreografadas. Mas eu acho que diferente até desses outros dois filmes, esse filme apela mais pro humor, tá ligado? Então a ação ela acaba sendo muito atravessada por piadas no meio das lutas e tal. É isso, não é a ação mais catártica do mundo, mas ela é boa o suficiente, não é uma coisa que eu acho que fica desagradável, fica genérica. Não é genial, mas é boa, sabe? E aí eu acho que a gente chega no terceiro elemento que eu falei, que é a metalinguagem. O filme ele conta muito com piadas que remetem à própria trama, remetem a um certo contexto de, tipo, estamos num filme e tal. E até a própria ideia do trem-bala, né? É uma piada em si, né? É um trem, é uma coisa que está sempre andando para frente, tal qual a história, sempre seguindo, atravessado por balas. Você sabe que vai ter tiroteio o filme inteiro. E nisso, essa é uma piada, acho que não é spoiler, porque ela é colocada com uma premissa do filme muito, muito no início. Um dos personagens, ele se refere muito a um desenho que passava no Discovery Kids, que é o Thomas e seus amigos, que é a história de vários amigos trens, né? E que ele lê o mundo a partir dos trens do desenho, tá ligado? O filme tem várias piadinhas, assim, com a ideia de trem, com a ideia de trama e tal, que são muito bem feitas, mas, assim, tem que se avisar que acho que não é um humor que todo mundo gosta. E aí, dentro desse contexto de caracterização dos personagens, como falei, um filme meio Street Fighter, ele depende de terem esses personagens que te seduzem de alguma forma. Tem certas premissas, assim, de personagens que eu acho que também são trabalhados com piadas. Então tem o personagem azarado, o personagem sortudo, e são coisas que influenciam muito na história, né? Isso que eu falei até das soluções fáceis de roteiro, algumas acabam sendo muito esdrúxulas, mas acabam funcionando bem, porque se insiste tanto nessas premissas de sorte, de azar, que você aceita. Chega um certo ponto que você aceita que essas são as leis do filme, né? O personagem azarado sempre vai ser azarado, o personagem sortudo sempre vai ser sortudo. E acho que esse é um pouco o conflito do filme, né? Na verdade, um filme que ele trabalha uma tensão entre sorte e azar e destino. Como eu falei, se você tem certos personagens que são guiados por essas premissas de existe algo da sorte, existe algo do azar, que em última instância é do acaso que me domina, e certos personagens que são norteados por uma crença no destino, ou seja, todas as decisões ou um conjunto de fatores que me trouxeram até esse momento, porque o que está acontecendo agora tinha que acontecer. E o filme meio que joga para os dois lados, na verdade. Tanto ele assina embaixo que, como falei, que a sorte realmente influencia nos personagens, como ele também assina embaixo. Tem uma piada no final do filme que eu achei sensacional, nesse sentido de tudo que precisou acontecer para aquela cena acontecer daquele jeito, que, o filme também está assinando embaixo disso, né? E de certa forma acaba que sendo um conflito, como falei, de acaso contra uma certa liberdade, assim, até que ponto os personagens têm controle dos seus destinos. Eles são sobredeterminados por premissas anteriores a eles, ou são suas ações que os levam a aquelas consequências. E isso não deixa de ser um conflito metalinguagem, porque é um conflito dramatúrgico em algum lugar, no sentido de ser um conflito entre... Se a gente for pensar, por exemplo, hoje em dia, a gente tem filmes que são de personagem. São filmes que eles se baseiam muito em apresentar e explorar a personalidade, a psicologia dos personagens. E você tem filmes que são mais de trama, nesse sentido, que os personagens eles são mais funcionais,
é mais para uma série de acontecimentos que tem que acontecer. De certa forma, quando o filme trabalha nesses dois eixos, né, entre qual o jogo de forças que está determinando que aquele trem continue seguindo para frente, né? O que vem antes dos personagens ou o que os personagens fazem, sabe? Nesse conflito entre trama e personagem, que eu acho que é um conflito do cinema, da dramaturgia contemporânea, ele acaba dando uma solução mista, né? Que é sobre o filme, ele se faz no encontro dos dois, né? E, de certa forma, um pouco a conclusão que o filme vai tirar disso é que depende muito de como você olha. É mais sobre como você está olhando a situação do que aquilo de fato ter uma materialidade, né? Sobre o destino ou a sorte de fato existirem. Acho que é interessante, né? Tipo, acho que é também uma boa metalinguagem, no sentido de que ela também não fica num lugar fácil de falar sobre o filme, por falar sobre o filme, por falar sobre fazer cinematográfico, um certo até narcisismo que às vezes acontece dos autores que só conseguem falar sobre a sua vida. É uma metalinguagem que consegue falar sobre filme, sobre cinema, mas também consegue ter algum discurso sobre a vida. Por mais que ele não resolva muita coisa, né? Ele não, como falei, ele apresenta um conflito que ele acaba jogando para os dois lados. No final das contas não diz muita coisa categórica, mas ele oferece uma experiência que é, em algum nível, reflexiva e, como eu disse, muito atravessada por uma estética que é muito preocupada em ser uma experiência antes de tudo, ser uma experiência maneira, ser uma experiência bonita, de ter uma certa adrenalina, né? E ele consegue, tipo, criar esse discurso com, como falei, com humor, com mistério, com ação. Não é perfeito nenhum desses elementos, mas eu acho que eles funcionam bem para fazer um filme interessante, não inventa nada, não é absolutamente genial, mas ele é bem divertido, eu posso dizer isso. É um filme que eu posso dizer que fez o dever de casa, e por isso eu vou dizer que é um forte 8. E é isso, gente. Obrigado aí. Quem gostou já sabe o que fazer. E quem quiser colar também nas lives de filme trash na Roxinha, terças e quintas, 10h30 a 11 horas. E é isso. Valeu. Beijos.